Será. Quando a casa deixa de ser um lar, violência doméstica também é emocional, financeira e sexual. Seja bem-vinda, doutora Juliana Drummond. Uau! Né, doutor Euler? Você me surpreendeu, tá? Já atravessou todo mundo aqui com essa emoção, né? E eu ia falar muito sobre dados, sobre mitos, sobre como somos atravessados pela violência, e eu tenho certeza aqui, porque os dados não mentem, que metade ou mais da metade conhece alguém ou já viveu violência doméstica. E aí vem um relato do Dr. Euler, exemplificando muito do que a gente vive. Eu já vivi violência doméstica, é muito difícil, eu sei como é que é falar sobre isso, é muito difícil. Mas eu era muito jovem, eu estava lá na faculdade, isso era 2000, né? Tinha o fim do mundo, né? Parecia que ia ser o fim do mundo, mas o mundo não acabou. Mas eu achei que eu ia salvar o meu namorado, que com o meu amor, aquele temperamento agressivo, sabe? Aquela pessoa ali que tinha seus traumas, ele ia mudar. Que a gente ia fazer diferente, que a gente ia formar uma família linda, que era só um pouquinho ali de ajustes, mas que na hora que ele socava a parede para não socar a minha cara, era só eu ter um pouquinho mais de tato, um pouquinho mais de jeito, amá-lo mais, me comportasse melhor. A culpa era minha, porque ele era agressivo. E aí a violência moral e a violência psicológica, que a gente vai discutir muito hoje, que faz parte da violência doméstica e familiar, não tinha nome, não tinha lei. Nós estamos falando de 25 anos atrás, não existia Maria da Penha, né? Não existia a lei, não existia tipificado a violência psicológica. Então, isso era só uma coisa, né, dentro de uma briga de casal, era só um temperamento, era só um problema ali, né? Todo mundo fica cansado em casa, chega cansado em casa, não chega? Tem aquele dia que você está mais estressado, não tem? Então aí você fala coisas, depois se arrepende, aí vem a lua de mel, vem aquela paixão louca, e aí tudo volta a ser como antes. Então eu sei muito bem, doutor Euler, o que é vivenciar isso na pele. E aí, anos depois, eu encontro o meu marido. Gente, ele também é vítima, como filho, de violência doméstica. E aí é companheiro do doutor João, né, lá na delegacia da Polícia Civil, virou um policial civil, mas ele tem pavor de bebida alcoólica. Porque o pai bebia muito, batia nele, batia no irmão, na irmã, na mãe. E ele me ensinou muito com esse trauma dele. Mas não do jeito agressivo como era o meu ex-namorado. Mas falando assim, Juliana, você não pode bater no nosso filho. Bater é errado. Ele nunca encostou a mão no nosso filho. E eu achava que era normal, né? Ai, mas, olha lá, né? O Ian aqui aprontando, eu não consigo me segurar. E ele falava assim, não pode. Segura a onda. Grita, né, xinga, mas bater não. Bater também é uma violência. E aí a gente foi construindo isso juntos. E há 6 anos eu sou advogada exclusiva de mulheres. Me pós-graduei em Direito das Mulheres, na primeira pós-graduação que teve sobre o tema, lá em 2019.
Estava lembrando aqui com o Ronaldo Silvestre, que nós participamos juntos, né, da ONU Mulher, aqui em Itabira, reunindo classes e entidades diferentes aqui para ajudar mulheres nesse problema. Porque os dados não mentem, gente. Os noticiários estão aí. Nós temos o Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrando todo ano o tanto de mulheres que denunciam a violência. As que denunciam. Porque a gente sabe que só 11% denunciam. A maioria, e eu atendo muitas mulheres, né? Elas falam comigo coisas assim, absurdas, que vivenciam dentro de casa. Mas elas falam comigo o seguinte: eu só quero o divórcio, Juliana. Eu só quero a pensão para o meu filho. Eu só quero sair desse relacionamento. Eu largo tudo, ele quer todo o patrimônio. Ele pode ficar com tudo, eu quero comprar a minha paz, Juliana. Sabe? Então, eu deixo todo o patrimônio com ele, posso sair sem nada. Eu vou me virar com meus filhos. Mas eu não quero denunciar, porque ele vai ficar mais agressivo. E aí eu tenho que falar sobre violência doméstica dentro do divórcio. Mas simplesmente para justificar para o juiz muitas coisas que a gente está pedindo ali. Por que ela não vai numa audiência de conciliação? E, mesmo assim, a gente vê que a violência é muito, 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 muito maior do que simplesmente isso. Porque o meu tema aqui hoje não é sobre o tapa, né? O soco, sobre a violência que deixa marca. Essa é fácil, né? Todas as mulheres estão carecas de saber aí que isso é característica de violência doméstica e familiar. Mas a que não deixa marca dói na alma. E até hoje, para falar sobre o que eu vivi, que era violência psicológica, violência moral, ainda me dói. Ainda me sinto culpada. Ainda me sinto inferiorizada por muito do que eu ouvi. Então, é nisso que a gente tem que falar. E até o impacto disso para os filhos. Porque muitas mulheres acham que tem que continuar naquela relação. Que tem que continuar vivenciando aquela violência, aquela tensão, pisar em ovos dentro de casa todos os dias, porque elas acreditam que aquilo é ser família. Que ela tem que ter o lar dentro de casa, com papai, mamãe, filhinhos, e que aquilo ali é garantir família, é garantir o teto para os filhos. E aí, as crianças aprendem isso. Aprendem que amor é isso. Que casal, quando briga, tem tapa, tem humilhação, tem um controle. A menina começa a ter aversão de homens, porque eu não quero viver o que a minha mãe viveu. E aí a gente tem toda uma reflexão aqui para fazer. E eu quero parabenizar muito e agradecer o convite, né, de estar nessa casa mais uma vez, já eu acho que é a 4ª vez que eu venho, para falar sobre direito das mulheres, para falar sobre violência doméstica. E que bom que a gente tem esse espaço para falar com a comunidade, ampliar isso, porque normalmente eu vou às escolas, tá? Eu vou às empresas, semana que vem eu vou à Vale, vou nas rádios, né, Heitor? Sempre parceiros aí, de fato, colocando os artigos, para a gente repensar sobre isso. Para a gente repensar na nossa sociedade, desconstruir muito desse machismo, da sociedade patriarcal, do homem dominando tudo e achando que isso é o lugar dele, sendo que nós, né, Bernardo, como bem você colocou, nós somos parceiros. Nós somos complementares. E aí eu falo nas minhas palestras na escola, Bernardo, que na nossa época, né, que nós somos contemporâneos, tinha um símbolo chamado Yin Yang, lembram? É um círculo que tem metade preto, metade branco, né? E dentro da parte branca tem uma bolinha preta, e dentro da parte preta tem uma bolinha branca.
A gente sempre andava, né, com colarzinhos e tal, né? Aquilo é o equilíbrio. E é isso que eu acredito como sociedade, no equilíbrio. E aí, quando a gente vai para as pesquisas, as empresas vendo isso, estão colocando as mulheres no mercado de trabalho. E aí eu fui na Vale o ano passado, acho que uns 2 anos atrás, e aí tinha os caminhões fora de estrada, rosa. E aí eu fui fazer uma palestra, e aí uma das mulheres falou assim, ai, a Vale está com essa modinha agora de pintar caminhão de rosa. Ah, não, esse trem é uma bobagem. E uma mulher falando isso comigo. E eu estou assim, oi? Tipo assim, né? Que você tá, né? Por que você está me falando isso? Está sendo contra a sua história, contra você estar aqui, né? Garantindo o seu emprego, sustento para os seus filhos e tudo mais. E eu estou assim, você está achando que a Vale é boazinha de contratar mulher? Você está achando mesmo que no mundo capitalista alguma empresa ia contratar uma mulher simplesmente para garantir a igualdade de gênero como uma filosofia? Não, não é. Não é. Pesquisas apontam que as mulheres trabalham muito mais, que as mulheres têm um perfil diferente dos homens, e que isso gera lucro. Lucro. Ponto. Nós estamos falando de lucro, nós não estamos falando de ideologia. Então, não queira, não é isso. E aí a gente já vê pesquisas mundiais falando isso. Então, a mulher tem as suas características diferentes, nós não estamos querendo pegar lugar de ninguém, nós não estamos querendo rivalizar com ninguém, a gente só quer respeito e paz. Mas vamos para o nosso tema de hoje, porque senão eu vou ficar aqui, né, devagando. Bom, Maria Eduarda, minha estagiária, que já trabalhou muitos anos lá na DEAN, né? Claro que eu captei, né? Eu fiz a seleção muito bem, né, doutor João? Tirei ela de você, mas ela está em bom lugar, tá? Ela passou para o lado, né, do outro lado do balcão, vamos dizer assim, né? É. Maria Eduarda vai entregar para vocês algumas frases, tá? E a gente vai bater um papo sobre elas. Por quê? A Lei Maria da Penha fala de 5 tipos de violência. A violência física que a gente já colocou, o tapa, o soco, a agressão, ok? Mas temos ali outros tipos de agressão, como a moral, gente. Nenhum relacionamento, e a gente tem lá o violentômetro, né? Para falar que nenhuma relação começa com um tapa, com um soco, com um empurrão. Começa com o quê? Com a violência moral. Xingamento, rebaixamento, humilhação, começa aí. Controle, o ciúme, a manipulação. Está ali o violentômetro para a gente entender. Depois passa para a psicológica. E vem muito nessa questão também, né? De controle, de retirar você, isolar a mulher dos seus contatos, da sua família. Não deixar que ela trabalhe, por exemplo. Depois vem para patrimonial. Olha, vamos fazer um combinado aqui? Você não precisa trabalhar, não. Fica em casa cuidando dos filhos. E retira a autonomia dela. Porque aí fica muito mais fácil controlá-la depois. E mais difícil dela sair daquela relação. E aí vem destruição de celular, destrói o computador, violência patrimonial. Retém o salário dela, violência patrimonial. Violência sexual não é só o estupro, tá, gente? E aí a gente tem... muitos ainda acham que dentro do casamento não existe estupro. Existe. Existe. Todo ato que não é consentido, que você não quer, e ele insiste, e ele fala que se não tem em casa, eu vou procurar outra. É um tipo de violência sexual também. Eu estou dormindo, eu tive um caso desse. A mulher tomava remédios para dormir. E acordava de outro jeito.
A mulher que está na balada, né, alcoolizada, e que o homem acha que agora ficou mais fácil. E eu posso fazer o que ele quiser, porque ela está permitindo, por quê? Porque ela está bêbada. Não é por um consentimento. Mas também é violência sexual quando eu, homem, tá, limito o contraceptivo dela, porque eu quero forçar uma gravidez. Ou eu forço um aborto, também é uma violência sexual. E aí, a gente vem com essas frases aí, para a gente começar a pensar sobre que tipo de violência é. E se vocês já ouviram, ou já começam a entenderem um pouco mais sobre violência moral e violência psicológica dentro dos relacionamentos. Podemos fazer um combinado, então? Vamos fazer dinâmicas aqui? Assim, a gente tem um dia inteiro de palestra, né? Então, peraí, vocês vão ter que participar aqui comigo, tá? Quem quer ler uma das frases para a gente debater? Como é que você chama? Graziele. Essa é uma das questões que a gente vê muito, né? Esse rebaixamento da mulher para falar que ela está feia, para falar que ela está acabada, que só ele, olha que tábua de salvação, gente, só ele é que vai te querer. Ninguém mais. E a gente vê muito na violência psicológica como os meninos vão entender muito que é tipo na guerra. Uma guerra não começa com um ataque. Começa com isolamento. Como é que isola? Comercialmente, depois corta o suprimento de água, de gasolina, de questões ali, de energia, petróleo, não é isso? Tarifaço, não é? Então, primeiro, você enfraquece o inimigo. Depois, você ataca. Fica mais fácil. Então, a violência psicológica, a violência moral, tem muito a ver com essa dinâmica dos ataques aí da guerra. Então, quando ele fala que só ele que vai te querer, é justamente para você falar assim, nossa, realmente, eu não tenho saída. Eu vou ficar nesse relacionamento, mesmo sofrendo tanta humilhação, tanto rebaixamento. E aí, essa mulher que todo dia escuta, eu sou feia, eu não sou incapaz, ela vai para uma entrevista de emprego como, gente? Como é que ela vai começar um novo negócio? Difícil, né? Próximo aí, vamos lá. Quem quer ler uma outra frase? Ai, por favor. O Antônio Ramos, pessoa tão especial para o doutor Euler, né? Bacana, viu? Parabéns. O que eu posso falar é o seguinte, Roberto Carlos fala que queria ter 1 milhão de amigos, né? Mas eu tenho um amigo que vale 1 milhão. Parabéns, viu? Bacana ver essa relação de vocês. Só Deus mesmo. Leia para a gente, então. Eu leio. Me faz sentir culpado por sair com minhas amigas. Olha o isolamento aí, né, gente? O companheiro, o namorado, o marido faz ela se sentir culpada quando ela sai com as amigas. Por quê? A amiga normalmente começa a entender, peraí, tem alguma coisa errada, né? Miga, sua louca, que homem é esse? Se ela está isolada, sem amigos, sem a amiga ali, ela não vai ter esse toque. Ela vai achar que aquilo é normal. Que é só aquele cara que ama ela muito,
porque ela já está acabada, não é? E aí ela fica naquele relacionamento, aguentando tudo e deixando o exemplo para os filhos também, de que eles têm que aguentar também. Próximo aí. Quem quer ler uma outra frase? Bernardo Rosa. Grita comigo e depois diz que foi só um momento de estresse. Gente, quem não viveu um problema de estresse? Ai, Juliana, tá muito mimizenta. Nossa, não, gente, mandaram essa mulher aqui, essa feminista de sovaco cabeludo, para falar esses trem aqui na Câmara. Não, olha lá. Estão querendo revolucionar demais, né? Todo relacionamento tem isso. É o dia a dia, todo mundo vive estresse, todo mundo fala uma coisa sem pensar. O que tem? O que tem que isso vai minando a cabeça da mulher? Isso não é só um momento de estresse, né? Não acontece só uma vez. Naquele dia foi assim, naquele dia foi um momento de estresse. No outro dia, a mulher está careca de saber que ela tem que lavar a roupa do homem. Por que ela não lavou direito aquela camisa? Ela que provocou. O estresse dele, o xingamento, a quebra de objetos dentro de casa. Entendem como a coisa, o homem não entende que as suas próprias atitudes? E aí eu falo que aqui em Itabira, Carlos, a gente pode ajudar muito, porque Itabira tem mecanismos, e a gente vai falar sobre rede de apoio, mas um grupo que eu sou assim fã de carteirinha, que eu acho que assim, a gente resolve muitos problemas com o grupo reflexivo para homens autores de violência. Vocês sabiam que Itabira tem esse grupo? Quantos não sabem? Não sabiam, nem sabem o que é. Porque senão eu estou falando aqui, né, achando que eu estou falando uma coisa assim, ótimo. Grupo reflexivo para homens autores de violência. Não sabia? Ai, que bom que eu estou falando uma coisa assim, né? Que nem todo mundo sabe. Itabira é uma das... Eu já fui em Juiz de Fora, através do Dr. Bernardo, gente. Eu sou representante da OAB Itabira, na OAB estadual, na Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar. Então, a gente pega muito do que acontece em Minas, articula com outras subseções da Ordem dos Advogados, com outras advogadas também engajadas na causa, e a gente vem trazendo essas novidades, esses movimentos para Itabira. Ok? E eu já fui em Juiz de Fora, a convite do Tribunal de Justiça de Minas, para falar sobre o que temos para a defesa das mulheres aqui em Itabira. Itabira é exemplo em outras cidades. E olha só, nós estamos falando que Itabira é exemplo em Juiz de Fora, que é uma cidade muito maior do que a nossa. Porque aqui tem um grupo reflexivo para homens autores de violência, que é uma das questões que vão na raiz do problema. Conscientização dos homens. Porque não adianta a gente ficar falando aqui de agosto lilás só com os homens, sendo que o problema também precisa ir na conscientização, muito mais do que a punição dos homens, nessas frases aí do dia a dia. Punir não vai adiantar, julgar lá no presídio não vai dar. Até porque, gente, se a gente for pensar, o crime em si que mais as mulheres denunciam, o doutor João vai falar muito mais com propriedade do que eu, por ser delegado da Delegacia da Mulher, são ameaças, são perseguições, violências psicológicas. E aí, a pena em si é muito pequena. E até esse crime ser julgado, e aí o Euler e o doutor João sabem mais, né, sobre o dia a dia da advocacia criminal, eles prescrevem. Então, na prática, a gente vê que não tem punição.
Que a medida protetiva, ela é eficaz porque ela vai proteger e dar um pouco mais de segurança para a mulher. E ela vai para a rede de apoio. Porque sem denúncia, como é que ela vai procurar o CREAM com apoio psicológico? Como é que ela vai ter um CREAS para verificar essa questão dos filhos, uma assistência social, um auxílio aluguel, uma casa de apoio que Itabira tem para mulheres que precisam ser retiradas ali do lar? Como é que elas vão chegar lá no IT, né, Ronaldo? Para que elas possam se qualificar para ter outros empregos? Como é que esse homem vai poder repensar a sua masculinidade se ele não entrar no grupo reflexivo para homens autores de violência? Através da denúncia. Lá são 16 encontros com psicólogas e assistentes sociais. Lá eles refletem sobre esses padrões de violência, que às vezes acontecem nessas casas. Ah, meu pai batia, eu aprendi com o meu avô também, falava que a autoridade da casa tem que ser o homem, e para exercer essa autoridade, ele bate, ele humilha, ele toma o salário, ele rasga a roupa, porque é isso que ele aprendeu. E aí a gente começa a refletir junto com esse grupo, tipo Alcoólatras Anônimos, sabe? Que acontece lá no fórum, toda quinta e toda sexta, com um grupo específico de homens. E esse projeto é muito importante e causa um impacto muito grande. Já temos pesquisas falando que a reincidência desse homem em novos relacionamentos, depois que ele passa pelo grupo reflexivo, é muito baixo. Então, isso impacta toda uma sociedade. Porque esse homem não vai sair desse relacionamento que essa mulher denunciou e vai para um outro relacionamento e vai fazer a mesma coisa. Porque ele começa a entender que não pode, não deve. Que o meu marido, por exemplo, poderia ter o mesmo caminho do pai dele. Beber, bater, maltratar, tanto a esposa quanto os filhos. Mas o caminho dele foi totalmente diferente. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Mais frases aí. Nós temos 35. Duda, me arruma, olha o horário, que eu senão falo até amanhã. O seminário inteiro eu vou falando. Zomba da religião. Sim, é um tipo de crença. E aí, meninos, homens, leiam essas frases não como uma questão acusatória, tá? Mas se coloquem num lugar, vocês ouvindo isso todos os dias. É um tipo de recriminação, de discriminação contra o que você pensa. Então, aqui a gente não está colocando os homens nessa berlinda aqui, vamos colocar eles todos aqui, porque todos são agressores. Não, não são. E por isso a gente precisa de vocês engajados aqui. Porque vocês precisam ser agentes dessa transformação. Vocês também têm que ser contra homens que agridem. Porque senão, ficam todo mundo ali falando sobre esse tema e não, a gente não conserta. Então, quando tem esse isolamento, quando zomba da religião, é também uma forma de pressão psicológica, de agressão moral ao que você entende como pessoa, ao que você sente como verdadeiro para você. Ok, eu não sou da mesma religião. Ok, está tudo certo. Mas não ficar massacrando todos os dias, limitando. Será que você está no culto mesmo? Porque você chegou aqui, 9h30 da noite. Que culto é esse? Aposto que você está lá atrás de macho. Eu escuto isso quase todo dia. Teve um caso, gente, de uma mulher lá no escritório que falou comigo que ela não poderia tirar carteira de moto. E aí eu estou assim, por quê?
Ele falou que homem nenhum podia ficar relando em mim, não. E aí ela não poderia tirar carteira de moto, que faria todo um progresso na vida dela, né? E para os filhos também. Mas olha o sentimento de posse, a limitação da vida dela. E aí eu estou assim, nossa, mas tinha tantas formas de resolver, né? Tem instrutoras mulheres? Temos. Até parece, né, que fica o tempo inteiro o instrutor na moto ali do seu lado. Eu já tirei carteira de moto. E não, né, não é bem assim, né? Mas olha a manipulação ali para que a mulher não tivesse a sua autonomia. Outra frase. Vamos lá. Larissa vai ler. Força sexo comigo, mesmo quando eu digo que estou cansada. Muito comum, né? Tipo de violência sexual. Essa que ele força como uma forma de chantagem o sexo dentro do casamento. Muitos falam. Esses dias mesmo eu estou com uma esposa de um grande empresário que ele falou assim, olha, aqui em casa não tem porta trancada. Você vai abrir essa porta, senão eu vou derrubar essa porta. Se você não voltar para a minha cama, eu não vou pagar a conta de água, a conta de luz, a internet, o seu plano de saúde. E aí eu fico assim, gente, é uma forma de escravidão moderna, né? Porque em troca ali daquela relação sexual, é que ela garante um teto e uma comida. E aí, o que ela faz? Se submete àquilo, porque nós, Juliana, tem a reputação, né? Um grande empresário, como é que eu vou chegar na delegacia e denunciar isso? Nós, Juliana, olha só, se eu não fizer o sexo que ele quer, e voltar a ser esposa, né? Perfeitinha, se me submeter às coisas que ele quer, os meus filhos vão ficar prejudicados. Olha só, ele quer cortar a luz, não pagar a luz, não pagar a internet. Como é que eu vou falar com meu filho que o pai dele não quer pagar a internet? É disso que a gente está falando. É desse tipo de violência que a gente está falando. Não é o tapa, não é o soco. Próxima. Quem quer ler? Leandro Pascoal. Ele me impede de visitar a minha família. Você já falou isso? Já ouviu falar? Já ouviu alguém falando isso? Já ouviu, não já? É o isolamento, né, gente? Uma das formas de violência é o isolamento social. Como a gente falou das amigas, né? A gente sempre escuta alguma coisa nesse sentido. Próximo. Quem quer ler? Oi? O arrumar demais, né? É engraçado que começa conhecendo a pessoa ali toda, né, arrumada na balada, com o cabelo feito, a unha feita, batom vermelho. Mas depois, dentro do relacionamento, não, você está muito esparafatosa. Você está demais. Abaixa o tom da sua risada. Para que você tem que ficar se amostrando, né? Se amostrando, né? Para todo mundo. Por que você está com essa saia curta? E aí uma das violências patrimoniais é essa, né? Cortar a roupa. Quebrar as coisas, a maquiagem. Cortar o dinheiro do salão, né? Para que ela não fique tão arrumada. Mas me conte, Cláudia. Deixa passar fome, que volta. O controle financeiro, eu vejo como uma das formas mais corriqueiras
de domínio. Estamos no mundo capitalista, né? E os homens têm isso muito forte, né? Por isso que eles querem sair do casamento, né? Na partilha eles querem o carro e trocam de carro quando, né, se divorciam, né? Para conquistar uma outra mulher e ser o símbolo de poder. Normalmente está muito atrelado ao carro. E com a mulher é isso. Eles punem a mulher que tomou uma decisão de separar através da questão financeira. Isso é muito corriqueiro, faz parte do meu dia a dia, assim muito. Só que tem os instrumentos, por isso que eu falo que eu tenho que falar sobre violência dentro do divórcio, até para justificar isso. Por que a mulher, às vezes, divorcia e não sabe, financeiramente, ela não sabe nada. Ela não sabe se tem lote, se não tem, quanto que o homem recebe, ela não sabe. Ela não sabe se tem investimento, se tem FGTS, nada. Por quê? Porque isso é uma coisa limitada para ele. Ele fala assim, você não precisa saber de nada, não. Você não... Quem trabalhou fui eu, e não esquece do regime de casamento lá, né? Do contrato que eles assinaram quando casaram, qual que é o regime de casamento. E aí, a gente vê que eles consomem isso. E aí eu tenho que falar com o juiz que existe uma violência patrimonial, por isso ela não sabe de muitos rendimentos, ela não sabe sobre a questão financeira da casa, para eu colocar assim, olha, a gente precisa de fazer um bloqueio, para que a gente tenha paz para conduzir um processo de divórcio, mas que chega no final ela tenha ali o patrimônio resguardado. E aí, gente, a gente está fazendo assim, muitas revoluções de passos em passos, né? Parece lento, mas a gente está revolucionando. Como a gente fala do capital invisível investido na maternidade, que é o tempo que a mulher gasta educando o filho. Dando banho, fazendo comida, ensinando tarefa, recolhendo brinquedo, levando no médico. Isso é tempo. Isso é tempo que a mulher podia estar se qualificando, descansando. É tempo que ela poderia estar fazendo uma hora extra e que ela está investindo na maternidade. E aí, por isso, que pensão nunca deve ser meio a meio. A despesa do filho não pode ser calculada assim. Até porque, normalmente, os homens ganham mais do que as mulheres. Então, a gente tem que fazer essa distinção aqui de gênero, sabe? E a lei tem mudado nesse sentido. Do mesmo jeito que tem mudado. E o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou muito isso. A violência psicológica cresceu, as denúncias, né, de violência psicológica cresceram do ano passado para cá. O crime de stalking também teve mais 19% a mais de denúncias do que no ano anterior. Então, as mulheres estão sabendo os seus direitos. Só que a gente tem que conscientizar os homens. Então, quando a gente fala sobre essas frases, me conte as horas aqui. Vou encerrar, tá? Sim. Eu tenho eu falei com vocês que tem 6 anos que eu só falo sobre isso. No meu Instagram, lá, o Juliana Drummond ADV, tem muito dessas reflexões sobre a violência contra a mulher. E eu convido vocês até a fazer um teste que a gente colocou lá sobre se o meu relacionamento, né, é abusivo, é saudável ou ele é tóxico. Para vocês entenderem e, às vezes, mandarem para a sua colega aí, que não veio na palestra de hoje, que não pôde deixar, né, as suas atribuições para vir, mas para que elas comecem a refletir. Porque, às vezes, é tão difícil falar sobre o tema, e aí
se mandar o teste, pelo menos, ou falar assim, olha, tem um artigo aqui legal, e aí você não fala diretamente com aquela mulher, que você está vendo que ela está numa cilada, mas não tem como falar. Então, a gente criou um teste sobre relacionamentos, que está lá no meu Instagram, o Juliana Drummond, ADV, para que vocês também engajem nisso, porque vocês são multiplicadores. Quem está aqui tem um conhecimento que, às vezes, a gente pode ir para outros lugares, como a doutora Euler colocou, né? Cada um tem o seu celular. Se vocês têm o privilégio de estar aqui hoje, tendo essas informações, repliquem isso. Vamos alertar homens, vamos alertar mulheres. E aí, lá no meu Instagram, tem um artigo específico da gaiola de ouro. A mulher está presa naquele conforto ali, achando que aquilo é família. Sem paz e sem liberdade. Exatamente. E aí eu falo muito sobre isso. Do mesmo jeito que o Heitor publicou uma reflexão sobre os pets. A violência também atinge os pets. Como uma forma de violência psicológica, ele não agride a mulher, mas ele agride o cachorro, o gato. Ele maltrata o animal e fala com ela assim, olha, você que me estressou, por isso eu estou maltratando o nosso cãozinho. Você me deixou estressado. E aí sabe, formas diferentes, mas de controle do mesmo jeito. Então, a gente tem muito para falar. O seminário é muito rico nesse sentido. Nós vamos abrir aqui uma roda de conversas justamente para falar mais sobre isso com outras autoridades, com a rede de apoio, com os canais de denúncia, que são tão importantes, para a gente falar assim, Itabira é boa, a lei Maria da Penha é boa, mas a gente precisa de mais reflexão. A gente precisa de um sistema que realmente esteja conectado ali para defender essas mulheres, sejam elas das periferias, sejam as mulheres negras, tá? Porque a violência tem cor, tem essa raça, atinge todas as classes, mas as mulheres negras são 64% das vítimas. Então, a gente precisa ter esse recorte também, de gênero, de classe e de raça. O botão de pânico, que é uma das coisas, mas se a gente investir também no grupo reflexivo para homens autores de violência, que só temos 2 turmas, né, por semana, a gente começa a também falar com os homens. Então, se a gente expandir isso, a gente começa a construir uma sociedade melhor. Vamos juntos? Vamos comigo? Vamos todas? Todos? Obrigada, viu, gente, pela reflexão e por estarmos juntas aqui. Bem, senhoras e senhores, nossos agradecimentos à doutora Juliana Drummond por esse primeiro momento, porque, a partir de agora, dando continuidade ao Seminário Agosto Lilás, evento realizado pela Câmara Municipal e pela Escola Legislativa, vamos iniciar o circuito de reflexões que será mediado pela advogada doutora Juliana Drummond, e pelo delegado de Polícia Civil, doutor João Martins Teixeira, que, aliás, tem feito um trabalho sensacional frente à Delegacia das Mulheres, aqui em Itabira, inclusive diminuindo bastante o número de violência, né? E a gente tem que tirar o chapéu para o doutor João Martins, que tem feito um trabalho juntamente com a sua equipe, valorizando a vida da mulher.